vou cantar um corinho aqui. Não. Vem aqui, canta um corinho sem falar que não ensaiou, porque fica muito feio você chegar e falar, não, não ensaiei, mas por que você não ensaiou? Porque Deus pede o melhor, né? O que aconteceu com Caim e Abel? Quem deu de melhor? Os dois ou foi só um? Os dois. E o que aconteceu? Matou o outro. Um matou o outro. Mas por que matou o outro? A inveja. Mas os dois estavam fazendo o melhor para Deus. Mas o porquê teve que matar uma questão de Caim é que ele fez o melhor. Fez o melhor dele, só que não era o melhor que Deus queria. É porque tinha que ter sangue. Exatamente. E professor, sabe, o inimigo, ele ataca. Por que o foco dele é acabar com a família? A família, ela é o pilar da igreja. A família é a continuação do mundo. Como assim a continuação? É a continuação da igreja. Porque através da família, Deus levanta uma pessoa para fazer uma revolução em um determinado lugar. Através da família, Deus levanta um novo profeta, levanta um novo levita, alguém que vai impactar a nação, que vai transmitir os princípios bíblicos para aquela geração. E tudo isso nós vemos aonde? Dentro da Bíblia. Nós vemos a intercessão de Ana. Deus respondeu. Deus levantou quem? Samuel. O único que tinha 3 funções da Bíblia. Mais para trás nós vemos quem? Nós vemos Noé. Família também. Família, descendência. Então, e daí para frente, nós vemos quem também? Nós vemos Davi. Ah, mas Davi fez errado. Fez, mas estava conforme a vontade de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ter feito coisa errada, lógico, pagou o preço. É a lei da semeadura. Mas quem que sentou no trono? Quem que fez a casa de Deus? O próprio Salomão. É tanto que Jesus Cristo é quem? É raiz de Davi. E Davi ele veio. Porque quando buscamos mesmo quem foi Davi, Davi era um filho bastardo. Como assim um filho bastardo? Ele era filho de Jessé fora do casamento. Naquela época era algo extremista. Mas o que? Deus honrou ele até o final. No caso de Davi, voltando para a escola assim, nesse ponto de família, ele não foi um bom líder de família. Por quê? Ele não se posicionava. Justo. Os irmãos conhecem a história, né? Um filho estrupou a meia-irmã dele. O que ele fez? Nada. E Absalão lá esperando ele agir. Não, pera aí, meu pai matou um leão, matou um gigante e matou um urso. Ele vai pegar o meu irmão e vai dar uma nele. Vai castigar ele. O que ele fez? Aí Absalão matou o irmão dele. O que Davi fez? Nada. Nós homens não podemos ser omissos. Não, deixa as coisas vão ajeitar automaticamente. Não vai não. Fez errado, tem disciplina. Se for preciso, inclusive, né, a Bíblia manda, né, Josué, bater no fim, né? Bater. Tem que bater. Mas também fala, né, não pode matar de bater também. Então, Davi foi, alguns casos, pontos ele foi ótimo, mas Davi é um ótimo exemplo para não ser seguido como homem de família. Exato. Você vê, né? Como é que pode? Errou tanto, mesmo assim foi, né, chamado como segundo o coração de Deus, né? Mas nesse ponto de família, Davi é um caso assim a não ser seguido, porque ele não foi um bom líder de família. É tanto que nesse ponto aí mesmo que eu quis dizer, porque olha só,
Deus ainda foi tão bom com ele, que através dele, da geração dele, ou seja, de uma geração dele, né, ele pega Salomão, constrói o templo, ainda traz ainda o filho dele, Jesus Cristo, através da geração Mas dele. isso aconteceu também, como o Anderson falou, que o cabo ele era o pecado lá. Mas é a consequência do pecado dele. né? Não, isso é assim mesmo, não muda não. Não, peraí, vem cá, vamos conversar aqui para resolver isso. É igual Adão fez. Adão jogou para onde? Para Deus e para Eva. Ele não puxou para ele. Eu fico assim pensando, gente, se Adão, Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. Será que Deus tinha perdoado ele? Mas isso também é essência do homem. Mas Adão foi tão cara de pau que ele fez. Traduzindo, Deus, eu estava de boa aqui, não tinha família, não pagava boleto, e o Senhor que me deu Eva, eu não te pedi nada. Tem várias, em outras palavras, Davi falou isso. Olha a cara de pau dele, de culpado. Ele é o quê? Aquele crente que leva o problema para o outro. Não, eu não firmei porque o pastor não ajudava, os irmãos, a igreja, o diabo, Deus, todo mundo, e o menos culpado é ele, coitadinho. E o irmão Anderson falando dessa passagem da Bíblia, me lembrou, até não sei se vocês são dessa época aqui do setor, mas me lembrou a história do vizinho da minha mãe. Os dois casados, com 2 filhos, um menino e uma menina. E o tratamento do menino e da menina era totalmente diferente. A menina era bem rígida. O menino fazia o que queria. O menino pegava os meninos na rua, batia. Um dia deu um tapa na cara do meu filho, Hugo, que o Hugo chegou em casa e estava a marca da mão dele. E a gente falava, não corrigia. Bruno podia fazer tudo para o Bruno era permitido. O Bruno cresceu, passando a mão na cabeça, aí o mundo estava aprontando aqui no setor, o pai não aceitou, mudou lá para o Cacoara. Até onde eu perguntei, o Bruno está sumindo, ele não, o Bruno está na igreja, está uma bênção. Isso foi uma semana, na semana seguinte a Rota matou o Bruno lá perto do Nova Esperança, assaltando. E na hora, assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava estendendo roupa, eu escutei esses gritos da mãe. Aí eu saí, fui ela prostrada lá no chão, no asfalto, e eu fui lá, o que aconteceu? E ela mataram, a polícia matou o Bruno, e ela levantava a mão assim e falava, Senhor, o que eu fiz? Eu fiz de tudo para o meu filho, tudo que o meu filho queria, eu fazia, por que o Senhor permitiu isso? Aí naquela hora. E culpou Deus ainda, cara de pau. Mas ela perguntou e ela mesma respondeu a pergunta dela, ela fez de tudo, porque filho, a gente tem que dar o sim, mas a gente também tem que dar o não, a gente tem que corrigir igual. O Anderson falou que fez errado, está errado, corrigiu, porque muitas vezes a gente fala sim, permite os filhos fazer tudo, a gente está criando um monstro e não sabe. Aí, igual o caso da tatuagem, quando ela for colocar no braço, ela vai lembrar da esponja. É verdade. Exatamente. E os filhos têm que ser igual para com a igreja, né? A igreja não fala que a palavra sua tem que ser sim ou não. Não. Aí os filhos também é desse jeito. Ou você fala não, ou você fala sim. Apesar que muda, né? Você fala sim, depois você fala não. Porque nós temos que ser moderados, né, com os filhos. Porque do jeito que a gente tratar os filhos só sim, ele vai ficar aquele filho manhoso, um filho único, né? Um filho único. Tem pai que deixa o filho único, deixa correr. Faz o que quer. Só faz o que quer. Deixa lá, é só isso, extrair ele. Mas tem pai que não. Quando é filho único, ele pega mais pesado. Tem pai que é desse jeito. Puxou o freio de mão. Exatamente. Cada um tem um temperamento de cuidar, né? Porque nós que somos pais, cada um tem um jeito diferente de cuidar do seu filho, né? A gente não pode cuidar do filho dos outros, tem que cuidar do nosso, né? Porque eu não vou brigar com o filho dela. Eu tenho que brigar com os meus filhos, tenho que ensinar os meus filhos. Mas eu vejo em relação a isso, os irmãos eu acho que também vai concordar comigo, eu vejo muito isso aqui, ó. O pai fala sim, o outro fala não. Aí a criança, gente do céu, a criança é uma bênção.
ela sabe onde agir e qual hora e qual horário com quem. Exatamente. Eu tive pela minha, ela sabe quando ela quer uma coisa assim mais audaciosa, uma coisa mais perigosa, assim, mais emocionante, ela vem em mim. Porque o pai, né? Brinca mesmo, que machuca e acabou. E mãe não. Quando é algo assim, mas ela vai na mãe dela. E lá em casa a gente fala assim, meu bem, vamos fazer o seguinte, quando você falar não, mesmo eu discordando, é não, mas depois nós conversamos. E vice-versa. Se eu falo não, o outro fala sim, a pessoa fica sem vergonha. E morre cedo, né? Igual eu. Exatamente. Aí ela vai planejar. Eu lembrei do vídeo da velhinha, você conheceu a velhinha aqui? Não, minha mãe é assim, meu pai é assim. Aí o que ela fez? Hoje eu não vou para a escola. Aí pegou o celular e foi lá no pai. Aí perguntou pro pai lá para ele, lê essa frase aqui. Aí colocou o celular aqui atrás. Menino, você que foi menino. E gravou. E o pai foi e leu. Professora, hoje a velhinha não vai poder ir para a escola. O pai gravou. Mandou para a professora. Aí a professora pegou e falou, melhor as para a velhinha aí. E depois, vai velhinha, por que não tem aula hoje? Não tem não, pai. No outro dia foi de novo, aí ele descobriu. Rapaz, você está falando isso comigo. Aí ele pegou e atrás da velhinha. Tá vendo? Você tem que ficar ligado nessa pergunta dos seus filhos. Aí você dobra a gente pro lado. Tem hora que a gente faz até rir, né? As crianças que acham bonitinho, depois já só vai. Aí só evoluindo. Vai evoluindo, essas coisas vão pegar coisas escondidas. Tem criança que tem essa mania porque não foi repreendida, né? Então, quando era menor mesmo, triste, pegar as coisas escondidas, a mãe não pegava, ó. Aquele ditado, né, que a minha mãe falava. Quem rouba uma balinha. Não, quem rouba um fósforo, rouba um avião. Eu errei. Roubou um avião. 2.3, família como promotor da igreja. Aqui está escrito aqui, ó. A igreja não pode ser forte e vive santa com famílias fracas na fé. A relevância da família e ensinar aos seus filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. E a relevância da igreja começa na família. A família deve estar comprometida a ser participantes das atividades da igreja. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer a família um lugar agradável. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. É verdade isso aí, ó. Porque a igreja é um lugar assim que a gente está, já acostumou, né? Porque há vários lugares que pessoas frequentam. Há vários tipos de lugares. Vamos supor mesmo, universitário, ele não vai encontrar uma esposa numa balada, ou sim, ou pode, né? Mas o hábito dele estar é ali na universidade. É assim que somos nós. Eu tenho o hábito de ir para a igreja todo dia, eu e minha família. Se eu tenho o hábito de estar feliz na casa de Deus, Deus cuida da nossa família, Ele não deixa nada acontecer com a nossa família. É o hábito. E isso é verdadeiro. Porque desde quando eu estou na igreja, desde jovem, desde adolescente jovem, né, eu frequento a igreja. Eu tinha o maior prazer de estar nesses eventos da UPADEP, reunião na sede, coisa boa. Quando eu era jovem eu tinha tempo, né? Assim, hoje eu sou jovem ainda, mas casado, né? Quando eu não era casado, eu tinha mais tempo, porque eu não tinha tempo para casa. Assim. Eu ia nesses eventos quase tudo. Aí ficava o dia todo nesses eventos, achava era bom ficar lá nesses eventos, ia para a sede, ficava o dia todo na sede, não tinha preocupação com nada. Final de semana estava na sede. É igual um jogo de futebol. Quando você pega hábito, todo dia você está, todo final de semana você está indo no jogo de futebol, você acha bom, porque você gosta daquilo. Mesmo assim a igreja, se você pegar um hábito de vir para a casa de Deus todos os dias, você se sente bem. 3.3, levando a família a adorar a Deus. A igreja é um ambiente, 3.1, a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que o mundo
como diz Jesus lá em João 16:33. Mas dando o refrigério necessário quando diz: em mim tenhas paz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O salmista Davi disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Salmo 34:19. Ainda no Salmo 34:7, o salmista mais uma vez diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor os que o temem e os livra. Esse aí é um caso verídico, né? Porque as palavras do salmista aqui é muito bonitas, né? O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Então, se você tiver fé no Senhor, sim. Eu tenho como um protetor, né? É como se fosse um protetor. Um escudo. Exatamente. Como o pastor diz, deu um exemplo, né, do filho. Eu posso colocar meu filho aqui lá, pedir para ele pular, que ele vai pular. Mas se eu colocar o meu filho aqui e pedir para outra pessoa pegar ele, não vai pular. Porque não tem confiança, né? Tem confiança no seu pai. Assim somos nós para com Deus, né? Se ele fala aqui que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra, então eu tenho confiança no Senhor. Então a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Quer dizer que eu chego aqui todo quebrado e arrasado, o pastor traz uma palavra de alívio, a palavra entra no coração da gente, a gente na cabeça, as preocupações vão embora. Mas se a pessoa vier aqui e ficar pensando o que tem lá fora, o que vai fazer amanhã, ele vai continuar a sair do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair. Então, quando você entrar na casa de Deus, liberta daquilo que está lá fora. Chega aqui e esquece. Aí, por isso que os pregadores sempre falam: liberta-se desses maus caminhos lá de fora. Deixa Deus entrar no seu coração. Professor, eu vendo um pastor ensinando, e no início do ensinamento dele, ele vira para a igreja e fala assim: ó, irmãos, antes de vocês adentrarem o templo, deixem as suas mochilas do lado de fora. E eu fiquei assim, por que essas mochilas? Aí ele pega e inicia o ensinamento. Ele fala assim: essas mochilas é nada mais nada menos do que as bagagens nossas do dia a dia que nós carregamos. Se você está na casa de Deus, entrou, desconecta tudo lá de fora. Conecta apenas em Deus. Você vai ver a diferença, você vai obter a restauração. E assim eu vim aprendendo com esse ensinamento, e realmente, porque quando o próprio salmista ele vira e fala assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Exatamente. Então, ou seja, esse é o momento, eu e Deus. Todos nós temos problemas, mas nós temos que aprender a administrar os nossos problemas. E esse aqui eu vou deixar para lá. Esse momento aqui é eu e Deus. Depois eu vou resolver esse problema. Ou deixa Deus resolver para mim. Tem que ir atrás depois. Exato. 3.2. A igreja proporciona um ambiente de união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que viva a união. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, nas doutrinas dos apóstolos e participar da ceia do Senhor junto aos mesmos Espíritos, em memória de tudo que Jesus passou por nós. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O mundo não tem o que nos oferece, mas temos a igreja do Senhor Jesus Cristo que nos ampara e nos proporciona essas três palavras edificantes: união, comunhão e unidade. 3.3. A igreja
deverão viver em paz e procurar santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dos nomes de Jesus é o Príncipe da Paz. Precisamos ter paz nele. Devemos ser pacificadores, porque só desta forma seremos chamados filhos de Deus. Devemos ser santos, porque o Senhor é santo. E quem aceita o chamado daquele que é santo, precisa também ser santo em toda maneira de viver. Jesus chama também a atenção para que sejamos perfeitos, como perfeito o nosso Pai, que está nos céus. Por isso é importante que toda a família esteja reunida e envolvida na igreja. É verdade, Senhor. Tem gente que fala assim: eu vou na igreja, mas eu sou assim, assim. Não, mas Cristo falou que você tem que vir à igreja. Não importa de que maneira. Mas aí você passou daquela porta para dentro, tem que ter mudança. Tem que ter mudança na palavra, através da palavra. Né? Se você quer libertação, tem que ter mudança. Eu não vou ser vamos supor, um jogador de futebol. Vou dar um exemplo, um jogador de futebol, a partir da hora que ele chega no clube, ele muda, né? Tem que mudar a estratégia. Porque o clube ele tem uma maneira o técnico tem uma maneira de colocar ele para jogar no lateral direito. Vamos supor. Aí no outro clube ele já tem a maneira de trabalhar com seus colegas. Está unido ali com seus colegas. Todos são unidos. Porque a bola tem que ser passada para cada um, né? É um toque para cá, toque para lá. Assim é a igreja, né? Quando busca a unidade, eu sou unido com a minha família para com a igreja. Porque se eu não for unido com a minha família para com a igreja, vai estar tudo errado. Está tudo fora do contexto. Eu lendo um livro, me fugiu o nome agora do autor. Ele faz o seguinte comparativo da igreja de Cristo com uma colmeia de abelha. Mesmo formato. Às vezes aí vai dizer, nossa, mas como assim? Uma colmeia. Como funciona a colmeia? Existem as suas divisões, existe cada abelha para exercer a sua função. E assim é o corpo de Cristo. Assim é a igreja de Cristo nessa terra. É uma colmeia, cada um tem a sua função, onde cada um, quando exerce a sua função, ela vai expandindo a colmeia, ou seja, vai expandindo a igreja. E na colmeia, qual é o propósito da rádio, né? Unir todos. Porque ela não faz nada, né? Ela só fica lá. Ela só, praticamente, ela orienta. Exatamente. Assim é Cristo com a igreja. Ela não tem a função de fazer vela, não tem a função de buscar o boneco para fazer o vela, não tem a função de construir A colmeia, mas ela está ali. ela está presente. É um exemplo, né? É justo. É para dar o exemplo. Conclusão. No enfrentamento de vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido, é relevante que cada lar e igreja local seja ativas e produtivas, agências para disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render à cultura mundana, contrária ao estabelecido pelo Senhor, Deus, Criador da família e da igreja. Mas não é o que está acontecendo hoje, né? Foi difícil, porque a igreja está trazendo o mundo para dentro, né? E não levando para fora. Você vê, tem igrejas aí que você fala assim, não, isso não é uma igreja, isso aqui é Boate. realmente, que não precisa nem ser comentado, né? Porque nós temos o dever de levar a palavra de Deus a quem precisa. Tem que haver mudança. E na família é a mesma coisa. Cada dia que passa tem que ter mudança. Assim como o jovem, a criança vai crescendo, vai sendo adolescente, o temperamento dele é diferente. O adolescente não é criança. E a criança não é adolescente. Aí ele vai crescendo, as mudanças vão acontecendo. O tratamento vai sendo diferente. Igual a criança cresce e não está mais na barra do pai. Ele já quer ser independente, já adolescente. Não, eu vou ser jovem porque meu pai está muito enjoado, minha mãe está muito enjoada, então eu vou ser jovem para não sair.
quer voltar, você joga. Porque aí vem a responsabilidade, né? Assim somos nós para com a igreja, né? Nós temos responsabilidade para com a igreja e temos que cuidar do patrimônio de Deus. Porque foi constituído primeiro no Jardim do Éden, foi família. Então o que Deus fala hoje? Que abaixo de Deus é o quê? Família. Você nunca deixa nada por causa dos outros, por causa de outra coisa. Aí primeiramente na terra você tem que sustentar a sua família, cuidar da sua família. Esse dia tinha um rapaz reclamando do serviço porque ele trabalhava demais. Aí não tinha tempo nem de ver a família. Aí ele falou que já estava cansado. Já estou cansado. Trabalho, tem mais de 20 anos que eu trabalho, quase não vejo minha família. Eu saio cedo, chego só de noite. Quando eu saio, meus filhos estão dormindo. Quando eu chego, meus filhos estão dormindo. Minha esposa, eu só vejo ela quando eu estou levando da cama. Eu já estou cansado disso. Eu tenho que ter um tempo de lazer com os meus filhos. Eu não vi meus filhos crescer. Hoje meus filhos já estão tudo grandes. Estou aí, ó, nessas labutas aí, por causa de dinheiro. E o que eu ganhei? Não ganhei nada, eu tomo remédio para o joelho, tomo remédio para o coluna, tomo remédio para não sei por quê. Aí, quando está na hora de eu